posicionadas dentro da cabine. A democracia na cabine é uma questão cultural. Em algumas culturas, manter a distância adequada é de suma importância. E isso quer dizer que há um forte senso de hierarquia. Ela é muito importante na sociedade deles e não podemos esperar que eles tenham democracia na cabine. Van Zanten espera impacientemente por instruções do controle de terra. The KLM 4805 is now ready for takeoff. And we're waiting for our ATC clearance. É uma confirmação de rota que o controle de tráfego dá a um avião que está para decolar e que diz como ir daquele aeroporto, seu ponto de partida, ao seu destino. Ready for ATC clearance. Mas até mesmo essa confirmação do controle aéreo é só para reassegurar a rota que se deve tomar. A autorização para decolar tem de ser dada separadamente. São esses próximos momentos de comunicação entre a torre e os dois aviões que serão analisados para sempre. Roger, sir. We are cleared to the Papa Beacon flight level 90. Ouvimos o piloto da KLM ler a confirmação de rota, o que é exigido. Assim que terminou de ler a autorização da torre, ele adicionou um comentário totalmente inesperado para nós. We're now at takeoff. Okay, stand by for takeoff. I will call you. Mas nós ainda estávamos taxiando, presumindo que o KLM ia manter a posição dele como tinha sido orientado a fazer. E foi nesse momento que eu peguei o rádio e disse, mas ainda estamos na pista. 736, report when runway clear. Novamente, Van Zanten inicia a decolagem. Se houve mais alguma objeção na cabine dele, as transcrições não revelam. O enorme jumbo, totalmente reabastecido, começa a ganhar velocidade e agora não há mais volta. Quando vimos o avião da KLM pela primeira vez, não ficamos muito preocupados, porque sabíamos que estava no solo. Depois notei que as luzes de pouso estavam acesas e balançando. E foi então que eu disse, acho que está andando. Eu podia ver as luzes dele piscando. E então ele decolou. Eu não podia acreditar que aquele avião estava vindo direto para cima de nós. Numa pista coberta de neblina, dois jumbos 747 tentam desesperadamente sair do caminho um do outro. Mas é tarde demais. E eu disse, ele está vindo, saia ao capitão. Ele deu potência máxima e acelerou. Estávamos só a 3 nós, por isso o avião se movia muito devagar. Acho que fiz uma oração rápida. Espero que não nos acerte. Foi quando fechei os olhos e me abaixei. E de repente, houve um baque, um impacto enorme. A Joan pulou, foi até a porta, olhou pela janela e gritou, fogo na asa. Toda a parte superior da fuselagem foi cortada. Se você olhar as janelas do avião, as janelas tinham sumido e toda a parte de cima do avião tinha sumido. Então o que fiz quando decidi sair e comecei a gritar para todos saírem, eu fiquei em pé no que restou da cabine de comando, me estiquei e agarrei a parte de trás do assento do capitão, o assento do Victor Krubbs. E aí pulei para fora. Eu continuei andando pelos restos da fuselagem e andei cerca de 1,5 metro e vi uma borda, um vazio de cerca de 1,5 metro e havia um grupo de passageiros lá, 8, talvez 8 ou 10 passageiros, e eu comecei a empurrá-los dizendo, pulem, pulem, vamos, temos que sair daqui. E então os destroços se mexeram de novo e então todo mundo, todos nós, começamos a saltar para tentar sair do lugar onde os destroços estavam se mexendo. Porque os motores estavam cuspindo metal, estavam se desintegrando totalmente. Ninguém depois da fileira 33 conseguiu sair do avião.
E o motivo foi porque quando o KLM nos atingiu, o trem de aterrissagem dele rasgou o nosso avião. Na verdade, encontraram o trem de pouso dele, o trem principal, entre os nossos destroços. Depois de escapar dos destroços do avião da Panam, o passageiro David Willey pegou a câmera de outro sobrevivente para tirar estas duas fotos extraordinárias imediatamente após o acidente. Eu comecei a gritar para eles pulem, e eles pularam, se jogaram do avião e caíram num grupo enorme que estava no chão. Um homem que pude ver agarrou uma senhora pelo tornozelo e começou a correr o mais rápido possível. Mais tarde, descobriu-se que aquela senhora, que foi arrastada, era a esposa daquele homem, e que quando ela caiu no chão, todas as outras pessoas caíram em cima dela, e ela teve fraturas nas costas, nos 2 braços e nas 2 pernas. Quase 500 metros mais adiante, aquilo que restava do avião da KLM ainda estava ardendo. O tanque cheio transformou o avião numa fogueira de metal retorcido. Nenhuma das 248 pessoas a bordo sobreviveu. E acho que a primeira coisa que pensamos foi que era uma bomba. É. E ficamos pasmas quando alguém mostrou que havia outro avião em chamas na pista. Nós não fazíamos ideia. No caos que se seguiu, a equipe de resgate não chegou ao avião da Panam a tempo de ajudar os sobreviventes feridos. Eu me lembro que andava entre os passageiros que estavam no chão, que conseguiram sair e estavam muito machucados. E eu me abaixava e tentava confortá-los, dizendo: não se preocupe, as ambulâncias estão vindo, a ajuda está chegando, o pessoal da emergência vai chegar logo. No entanto, não vimos nem sinal de equipamento de emergência, não vimos ambulâncias, nem caminhões de bombeiros. O que aconteceu foi que, quando o avião da KLM nos atingiu, quebrou o trem de pouso dele. Ele explodiu e bateu quase 500 metros pista abaixo. Ele estava mais perto da torre do que nós. A torre chamou os 2 aviões, não teve nenhuma resposta. E nesse momento um avião que sobrevoava o aeroporto, aguardando ordem para pousar, chamou a torre e disse que havia fogo e destroços na pista onde ia descer. Os bombeiros e as ambulâncias chegaram ao avião da KLM antes. E foi por isso que ninguém foi até nosso avião. Naquele momento, o tanque de combustível central do avião, que fica logo abaixo da junção das asas com a fuselagem, naquele ponto, o tanque central explodiu e lançou uma chama que deve ter chegado a uns 90 metros de altura. O mais irônico é que havia as brigadas de combate a incêndio tentando apagar o fogo do avião da KLM. E se eles soubessem que havia sobreviventes no nosso avião, se tivessem chegado a tempo, poderia ter ajudado. A contagem final é apavorante. Dos 380 passageiros a bordo do avião da Panam, apenas 54 sobreviveram aos ferimentos. E todas as 248 pessoas que estavam a bordo do voo da KLM morreram no acidente. Pouco depois do acidente, nós estávamos consternadas demais para falar. E para Suzane e para mim parecia desrespeito com os que tinham perdido suas vidas. E não queríamos nos gabar por estarmos vivas. Que sentido podemos achar em meio à devastação? Há alguma lição a ser aprendida da tragédia de Tenerife? As causas da catástrofe de Tenerife são várias. A Escola de Engenharia da Universidade do Sul da Califórnia abriga um programa de pesquisas e treinamento de segurança na aviação de fama internacional. O Dr. Najmeddin Meshkati concentra-se nos erros humanos.
Analisando os fatores que levaram ao acidente em Tenerife, podemos identificar 9 ou 10 erros humanos relacionados que contribuíram para aquilo. Vemos que, no final, a essência do problema foram os fatores humanos. A cultura no interior da cabine da KLM criou o conjunto de erros humanos mais analisado no mundo dos acidentes aéreos. Um dos maiores problemas que aconteceu no caso da KLM em Tenerife foi que o capitão Van Zanten, devido à sua personalidade, pois ele era o piloto-chefe, o garoto propaganda da KLM, era muito difícil discordar dele. Fatores culturais podem ter um papel tremendo no que acontece na cabine entre o piloto e o copiloto, entre a cabine e o controlador de tráfego aéreo, na interação deles. E como pode ver, você realmente fica à mercê de fatores culturais. E na verdade foi o engenheiro de voo, que é o terceiro em comando no avião, que questionou se o avião da Pan American estava fora da pista. Ele foi o único a questionar, e então o capitão respondeu sim, está, enfaticamente, que ele estava fora da pista. As consequências da dinâmica humana em Tenerife ainda serão muito debatidas, mas outras falhas são mais óbvias. Uma causa essencial, mas pouco discutida, foi atribuída a uma falha técnica comum nas comunicações via rádio. Okay, stand by for takeoff. I will call you. Eu respondi apertando o botão do microfone, dizendo: nós ainda estamos na pista. Roger Alpha 1736, report when runway clear. Infelizmente, a mensagem urgente de Robert Bragg de que o seu 747 ainda estava na pista e no caminho do 747 da KLM nunca foi recebida com clareza. Ela não foi ouvida devido a um fenômeno de radiofrequência conhecido como efeito heterógeno.